Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Papeando o Verbo. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à série de comentários e aplicações nos capítulos do livro Brecha em Nossa Santidade de Kevin DeYoung, da editora Fiel. Até aqui nós já passamos por 3 capítulos e para que a gente consiga situar você que está chegando agora aqui no nosso canal, nós deixaremos os links referentes a esses capítulos na descrição desse vídeo. Nosso incentivo é que você fique conosco. Eu começo então o comentário desse 4º capítulo citando, a pretexto de ajuda, na construção argumentativa, o título de cada um dos capítulos anteriores. Por exemplo, o capítulo 1 tem como título Preocupe-se com o vazio, uma vez que essa é a proposta do livro, falar que existe uma brecha em nossa santidade. Então, uma vez que existe uma brecha em nossa santidade, nós precisamos nos preocupar com isso, para pensar ou considerar um pouco mais esse imperativo, esse chamado de Deus para cada um de nós à santidade. O capítulo 2 tem por título O que motivou a redenção. Nele, o autor discorre sobre o fato de Deus ter nos redimido em Cristo para as boas obras, ou seja, para o viver em santidade. O capítulo 3 tem por título O padrão da piedade, onde o autor se ocupa em nos dizer o que a santidade é, ou com que santidade se parece, como é a santidade no nosso viver cotidiano, como é a santidade no chão que pisamos. O capítulo 4, que ora nos ocupamos então, é objeto de ênfase do autor o fato de fazermos dos imperativos bíblicos um alvo a ser observado e vivido por cada um de nós. O título do capítulo é Impetuosidade para com os imperativos, e isso sinaliza qual deve ser a nossa disposição no cumprir os mandamentos de Deus. Precisamos ser, então, impetuosos na atividade ou na dedicação para com os imperativos bíblicos. O autor estrutura esse capítulo em 5 momentos: introdução, o que restou para a lei, a graça da lei, a lei no amor, há amor na lei e o medicamento para a nossa motivação. Em um primeiro momento, ele nos oferece uma introdução, e a intenção dele aqui é nos fazer perceber a importância dos mandamentos. Nessa introdução, ele usa uma ilustração de sua experiência pessoal, quando em sua época escolar. Nessa época ele fazia parte de uma equipe de atletismo. Ele diz que quando nos treinos, nos momentos de treinamento, ele foi muitas vezes tentado a pegar atalhos e ele lembra-se de como isso foi danoso para os seus amigos em uma certa oportunidade. Quando esses amigos entraram em um campo pantanoso e na intenção de encurtar o caminho, pegaram um atalho, eles acabaram por aumentar o tempo do seu percurso no treinamento. Como foi reconfortante e prazeroso, diz o autor, para esses amigos, quando eles tocaram a firmeza do chão. E aí ele diz, assim é a lei de Deus para os seus filhos. A lei de Deus é firmeza, a lei de Deus é segurança para cada um de nós. Por isso nós deveríamos, na linguagem do salmista, nos deleitar na lei de Deus. Nas palavras do autor, a lei é boa porque a firmeza é boa. Deus se preocupa o suficiente conosco a ponto de nos mostrar seus caminhos e dirigir o nosso caminhar. Como seria terrível habitar este planeta, ter-se uma vaga ideia de que existe um Deus e ainda assim não conhecer o que Ele deseja para nós. Os estatutos divinos nos são um presente. Deus nos deu a lei porque nos ama. Assim ele encerra esse primeiro momento da introdução. A segunda ocupação do autor, então, no capítulo é responder à pergunta: o que restou para a lei? Nessa parte do capítulo, ele nos informa que há 3 usos correntes da lei de Deus entre o seu povo. O primeiro é para nos conduzir a Cristo, trazendo-nos a convicção do pecado. O segundo uso corrente da lei é restringir a impiedade no mundo. E um terceiro uso é nos ajudar a aprender sobre a natureza da vontade de Deus, agindo como uma espécie de planta para o nosso viver santo, para a santidade. Diz o autor que há alguma discordância quanto a esse terceiro uso da lei.
mas nada significativo ao ponto de fazer com que haja uma ruptura entre aqueles que discordam, pois ambos os lados reconhecem o valor da lei de Deus para o seu povo. O que os dois lados entendem a respeito da lei é que a lei de Deus, apesar de divergirem em alguma medida, eles entendem que a lei de Deus é incapaz de salvar, porque isso é legalismo. Mas tudo na Bíblia existe para nossa edificação, de forma que nós sejamos habilitados para as boas obras. Assim sendo, seja o que a Bíblia ensinar, devemos nisso crer, e o que quer que a Bíblia ordene por preceito, exemplo e história ou cântico, nós devemos praticar. Na terceira ênfase do capítulo tem a introdução, que é com a primeira ênfase, tem a segunda ênfase. Então, na terceira ênfase do capítulo, o autor discorre sobre a graça da lei. E o que ele tenciona aqui é exatamente nos informar que há graça na lei de Deus. Evangelho e lei, lei e evangelho não são coisas antagônicas. Um está sempre nos conduzindo ao outro, de forma que, no plano de Deus, os dois funcionam, revelando aspectos do seu próprio ser, do seu caráter. A lei nos conduz ao evangelho, pois aponta a nossa pecaminosidade e a nossa falta diante de Deus, nos colocando em uma condição de necessitados de um Salvador. Deus envia Cristo e nos alcança com o seu evangelho, nos trazendo salvação. Uma vez alcançado então pelo evangelho, o evangelho agora nos conduz à lei ao tornar claro para nós como devem viver aqueles que foram, pela graça de Deus, alcançados. E para fundamentar este fato, o autor cita alguns textos significativos e até a própria narrativa do povo escolhido de Deus. Quanto à narrativa do povo escolhido, ele enfatiza o fato da lei ter sido dada ao povo pós-libertação no Egito. Primeiro teve o êxodo e depois Deus deu a lei ao povo do Sinai. Ele cita também a experiência da mulher samaritana, como Jesus, de forma maravilhosa, expressa graça e aceitação para com aquela mulher, para só depois apontar o seu pecado e a necessidade que ela tem de mudar. É também citada as ênfases paulinas em suas cartas, quando geralmente ele nos oferece verdades teológicas substanciais nos inícios de suas epístolas, para só depois nos informar como essas verdades devem ser observadas e praticadas por cada um de nós. O ponto do autor aqui é dizer que as boas novas do Evangelho conduzem às graciosas instruções de se obedecer a Deus. A terceira ênfase do autor é tentar combater a falsa dicotomia existente entre amor e lei. Essa é a parte mais intensa e longa do capítulo. Nela, o autor nos diz que há amor na lei e a lei no amor. Na verdade, essa é a quarta ênfase. Então, não são verdades excludentes. Para fundamentar esse ponto, o autor nos informa que o amor é um mandamento ou uma lei. Ele cita Deuteronômio 6,5 e Mateus 22,37, que basicamente informa: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu ser. A necessidade, então, de amar a Deus e ao próximo é um imperativo bíblico. Logo, é uma lei. Mas o autor diz que tentar desassociar essas duas verdades nos faria perder de vista que o amor é o resumo da lei. Outro momento em que lei e amor são citados em conjunto é quando Jesus diz a seus discípulos que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Detalhe o autor: Jesus equaciona comunhão com Deus com o observar os mandamentos de Deus. Então, quando guardamos os mandamentos de Cristo, nós o amamos. E quando amamos a Cristo, o Pai nos ama. E quem quer que o Pai ame, Cristo a esse ama e se revela. Isso está lá em João, capítulo 14, a partir do verso 21. Logo, continua o autor, odiar todas as regras equivale a odiar o próprio Deus, que foi quem ordenou as regras para refletir a sua própria natureza. Então, uma vez que entendemos que a lei não é para nossa justificação, pois nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição, não deveríamos ter qualquer problema em enfatizar a necessidade de se observar a lei de Deus para nossa santificação, para refletirmos melhor o seu caráter. Diz o autor:
não tenhamos receio de enfatizar ou de aterrizar, na verdade, na lei, jamais como meio de se merecer a justificação, mas como a expressão adequada de havê-la recebido. Uma vez que eu recebi a justificação, eu então descanso na lei de Deus. Tantos indicativos, diz ele ainda, quanto os imperativos das Escrituras procedem de Deus e são para o nosso bem, além de terem sido dados pela graça. A última parte, então, a parte 5, a gente poderia dizer assim, desse capítulo, já que nós entendemos a importância da lei, ou os imperativos bíblicos, já que entendemos que lei e evangelho, graça e lei e amor, não são verdades excludentes, será que existem, então, motivações claras nas Escrituras para nos impulsionar a cumprir a lei de Deus? Lembremos que não se trata aqui de vencer a culpa do pecado, pois isso é obra de Cristo, mas sim vencer a presença do pecado. E nas palavras do autor, o Evangelho é sempre o remédio para a culpa do pecado. Mas quando se trata de vencer a presença do pecado, ele sugere que existem algumas outras motivações que a Bíblia nos oferece para vencer a presença do pecado. Ele diz que o mesmo Deus que nos deu o seu Filho para vencer a culpa do pecado também nos oferece o que ele chama de justas motivações. Então, sendo Jesus o médico dos médicos, fala o autor, ele nos oferece vitamínicos ou tônicos, na linguagem do livro, para vencermos a presença do pecado. Para isso nós somos colocados, e o autor cita, 39 motivos levantados por ele para nos impulsionar a cumprir os imperativos bíblicos. Dentre eles tem dever, o fato de Deus tudo saber e ver, o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo, a volta de Cristo, entre outros tantos motivos. Todos o autor cita referências bíblicas. Então que Deus nos faça enxergar, irmãos, e encontrar em suas leis e nos imperativos bíblicos deleite. Que a lei de Deus seja para cada um de nós firmeza e segurança. Que busquemos agradar a Deus porque Ele assim o quer, como resposta graciosa à obra de Cristo, mas também por todos os motivos outros que a própria Bíblia nos oferece. E que esse nosso buscar cumprir as ordens de Deus seja, conforme sugere o título do capítulo, com impetuosidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Santo Espírito Consolador nos dê graça e força para sempre, para sermos, na verdade, como Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Espírito Santo nos impulsione a cumprir a lei de Deus. Que o Espírito Santo nos dê graça. Que o Espírito Santo, nosso doce Consolador, nos faça amar, numa linguagem de salmista, as leis, os preceitos e os estatutos divinos. Porque é nos aproximando dele que seremos mais parecidos, que estaremos numa posição e numa condição de sermos mais parecidos com Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.